Eu sou grato a Deus porque nós somos mais do que uma igreja, nós somos uma família. Obrigado pela forma como vocês cuidaram de mim, cuidaram da minha casa, cuidaram da minha esposa, dos meus filhos, e orando por nós, ligando, ajudando, dando suporte. Lá na escola, nós estávamos numa escola, eu fui para lá com dois propósitos. Primeiro, estudar o inglês e entender por que eu tenho desejado tanto isto. E quando eu cheguei lá, eu consegui entender. Irmãos, existe uma estratégia do diabo em se vingar daquele continente. Porque o continente europeu, ele foi o berço de grandes avivamentos. O continente europeu espalhou fogo para vários cantos do mundo. Lá é o lugar de John Wesley, lá é o lugar de Spurgeon, lá é o lugar de pregadores como Damien Lloyd Jones, lá é o lugar de Evan Roberts, lá é o lugar de muitas pessoas que incendiaram o mundo. E o diabo não ficou feliz com isto. Evan Roberts, imagina um garoto de 20 anos, e eu tive o privilégio de subir no púlpito, em que ele fez a oração dizendo: Senhor, dá-me 100.000 almas, e dobra-me diante de Ti. E eu tive o privilégio de subir naquele púlpito e orar, falou: Senhor, faz isto de novo, faz isto de novo. Lá em São Mateus, e usa-nos também para abençoar o mundo todo. E eu fiquei impactado, e de repente um homem se levantou, de lá do país de Gales, e ele disse que ele tinha uma visão de uma mesa, e daquela mesa estava caindo o óleo de unção sobre a cabeça de muita gente. Irmãos, imagina o fogo de Deus me queimando ali. Eu fui para o chão e comecei a chorar, e chorar, e chorar muito. E eu creio, o diabo tem os seus homens, mas Deus também tem os seus. Com muita dificuldade na comunicação do inglês, eu sinto que eu preciso treinar muito, mas a questão do amor e o abraço comunica tanta coisa. E nós brasileiros temos isso impregnado em nós. Que às vezes a gente não sabe o que falar, mas um abraço fala muita coisa. Um olhar fala muita coisa. Um toque fala muita coisa. Então, até tive a experiência, estava meio nervoso num determinado lugar, onde eu fui falar com uma senhorinha, e eu falei para ela assim: Can I help me? Está errado, é can I help you. Como que eu falo traduzindo, né? Posso ajudar eu? E eu falando para ela, posso ajudar eu? Ela olhou para mim e falou, não entendeu nada. Quando eu vi, eu falei, devo estar falando alguma coisa errada. Eu fui para cima dela, dei um abraço nela. Eu falei, já entendeu tudo? Então, foi um tempo tão rico e maravilhoso. Mas volta aqui. Um lugar que foi o celeiro de grandes avivamentos. Mas hoje, de cada 4 pessoas, uma é anglicano. O que é um anglicano? É para nós um católico não praticante. Os de lá. Temos anglicanos aqui avivados no nosso país. Mas os de lá são praticamente um católico que a maioria dos anglicanos, eles vão 2, 3 vezes no ano na igreja. O país é um país anglicano. Eles vão 2, 3 vezes no ano na igreja. Esse é o anglicano. Segunda turma que tem lá são aqueles que não acreditam em Deus. Pensa em um povo que não acredita que Deus existe. Fui para Oxford conhecer o lugar onde C.S. Lewis dava aula, irmãos. Onde nasceu o Clube dos Santos com John Wesley, com George Whitefield, celeiro de grandes avivalistas. Uma universidade hoje considerada ateia, à toa, sei lá, não acredita em Deus. Um negócio louco lá. E este é o segundo. Primeiro grupo, o grupo dos anglicanos. Não cheira nem fede no que diz respeito à sua fé. Eu fiquei hospedado na casa de um anglicano. Ele tinha na casa dele uma imagem de Buda. E o cara disse que era anglicano. E que acredita em Jesus.
E o cara com uma imagem de Buda dentro da casa dele. Então, sem convicção de nada. Segundo grupo, esse que eu mencionei, que não acreditam na existência de Deus. I don't believe. There isn't God. Não existe Deus. Não existe Deus. E os outros, de cada 4 pessoas, uma era anglicana, uma não acredita em Deus, e os outros 2, quem são? Árabes e indianos, muçulmanos, que foram para a Europa com uma missão. Nós vamos povoar a Europa. E a maioria dos muçulmanos lá tem de 12 a 15 filhos. Missão, eles foram para lá para povoar e encher a Europa com muçulmanos, e eles têm uma missão: matar o cristianismo na Europa. E eles estão conseguindo. Mas Deus está incomodando muita gente. E eu creio, irmãos, e nós vamos orar. Deus vai mandar muita gente daqui para a Europa. Alguns vão a trabalho, outros vão em passeio, mas no passeio vai abençoar aquele lugar. E outros vão para morar com uma missão de chacoalhar aquele lugar. Porque eles estão abertos à semente. Eu me lembrei lá, sabe do que, Denis? Da visão de Ezequiel a respeito do vale dos ossos secos. Tem osso lá, perderam a vida. Há uma semente lá, Sandro, morta, mas existe uma semente naquela nação. E por isso nós precisamos trabalhar tanto com os nossos filhos, irmãos. Imagina, Evan Roberts orou pedindo: Senhor, me dá 100 mil almas. 100 mil almas. E Deus atendeu aquele menino de 20 anos. Em um ano, eles alcançaram 100 mil almas. Um garoto de 20 anos. Então, a semente está lá. Mas sabe o que ocorre? E por isso nós precisamos trabalhar, e muito aqui, com os nossos filhos. A geração deles foi chacoalhada pelo poder de Deus, mas eles se perderam na próxima geração. Eles não passaram para os seus filhos aquilo que eles receberam. Por que eu empurro tanto meus filhos, irmãos? E sonho com os filhos dos meus filhos. Olha que coisa louca. Eu trouxe 2 presentinhos que não são para eles. Eu trouxe 2 presentinhos que serão guardados para os meus netos. Por que isso, irmãos? Porque o avivamento acabou lá na mudança, na transição de geração. Por isso nós precisamos ver como é que nós agimos dentro da nossa casa. Aqui temos uma estrutura linda e maravilhosa, mas a nossa casa é o lugar onde a presença de Deus precisa. Os nossos filhos precisam ser cheios do Espírito Santo dentro da nossa casa. A glória de Deus precisa vir. Não adianta culpar o MAG, não adianta culpar. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer de tudo o que nós pudermos, mas a responsabilidade maior e principal é sua, pai, é sua mãe, é seu aqui, ó, a sua responsabilidade, avô e avó. Eu tive o privilégio de estar com um neto, bisneto, de uma mulher que esteve no avivamento de Gales. Ele era o bisneto. E aquele menino chorava, porque a bisavó dele fez com que ele, ainda criança, fosse cheio do fogo do Espírito Santo. Nós estamos esperando, irmãos, chegar quando eles crescerem. Não, desde pequenos, vamos orar com eles, chorar com eles, ensinar a palavra de Deus para eles. E assim nós vamos preparar os nossos filhos lá para frente. Amém? Vamos ficar todos de pé. Daqui a pouquinho agora nós vamos pregar de verdade. Só dando um pouquinho de relatório daquilo que eu vi. Voltei de lá, irmãos, com o coração. Nós temos tudo para chacoalhar o mundo. Repita comigo: eu estou em um lugar onde eu creio que pode ser um celeiro de missionários. Alegria minha, irmãos. Eu estava lá com um grupo de missionários, gente sem recurso,
sem recurso, mas apaixonados por almas. Apaixonados por almas. O nosso almoço, aí o pior é que em inglês ainda, o almoço é lunch, né? Aí lá, irmãos, eles comiam lunch no almoço, no jantar, tudo lanche. Porque não tinham recurso. E alegria minha, sem dinheiro no bolso, mas com o coração incendiado. Incendiado. E Deus vai, eu vou falar hoje nesta manhã, sobre nós precisamos estar acesos. Diga para o seu irmão, você precisa acender. Cadê o Gustavo que está hoje aqui, né? Esse é do seu tempo, filho. E o Cleiton também deve ser. Tem uma música antiga que dizia assim: Senhor, mantém esta chama acesa e não a deixe apagar. Lá, 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 ya, lá, ya. Quantos conhecem? Quantos nunca ouviram essa música? Não, vocês acabaram de ouvir, cantei agora, vocês nunca ouviram? Como nunca ouviram? Acha para mim a letra, porque tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar nesta manhã. Alegria no meu coração, irmãos. Entenda o que eu vou dizer, Tem gente que está pior que a gente. Olha que coisa louca. Presta atenção, olhe para mim, esquece aqui, eles estão tentando passar a música aí. Eu já tinha avisado com antecedência. Olha aqui para mim. Olha que coisa louca. No momento de maior crise, em momentos de guerra, de fome e de miséria no continente europeu, foi quando Deus derramou um poderoso avivamento sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E o que é que Deus fez? Derramou um poderoso avivamento sobre eles. E depois de um poderoso avivamento, sabe o que Ele fez? Ele prosperou o seu povo. Todavia, a prosperidade os distanciou de Deus. Sabe o que eles dizem a nosso respeito? Que nós somos, eles são o Brasil de amanhã. Frios, prósperos, mas também frios. E quando você conversa com historiadores, todos eles dizem a mesma coisa, que nós somos, que a Europa aponta para aquilo que nós seremos em um futuro bem próximo. Ouça aqui, sabe por que o que tem ocorrido? E eu fico feliz. Os carros no nosso estacionamento a cada dia melhoram os carros. São poucos de vocês que vêm para cá de ônibus, de transporte coletivo. A grande maioria de vocês vem com carro. E nós temos prosperado na nossa terra, e o Brasil tem crescido, ainda que enfrentando Lula, Bolsonaro, enfrentando tudo que já veio aí, já enfrentamos Dilma, já enfrentamos tudo, Collor de Mello, mas com tudo, o Brasil tem prosperado, e o povo de Deus, em especial, tem prosperado muito. Agora a nossa oração é para que Deus use a prosperidade, não para nos distanciar, mas para nos aproximar mais de Deus. O ciclo pode ser quebrado e interrompido, porque no ciclo normal a prosperidade do povo de Deus no Brasil vai levá-los a se distanciar de Deus. Mas eu lá orei dizendo: Senhor, a nossa prosperidade vai nos aproximar ainda mais. Seremos ainda mais desesperados pela presença. Seremos mais cheios da presença. E quanto mais Deus nos prosperar, nós vamos abençoar dezenas, centenas e milhares.
Hoje eles têm mais recurso, mas nós temos mais fogo de Deus em nós. Eles nos abençoaram, chegou o momento agora de nós retribuirmos aquilo que eles fizeram. Eles foram os responsáveis que lançaram a semente da Rua Azusa. Os Estados Unidos, eles possuem uma dívida com o continente europeu. Nós temos uma dívida com os Estados Unidos, missionários de lá, e também com missionários que veio da Europa. Mas agora chegou o momento de nós retribuirmos aquilo que eles plantaram em nós. Nós vamos voltar e retribuir com fogo dobrado sobre eles. Que em meio à nossa dificuldade nós aprendemos isso, a história, aprender com a história. Eles erraram porque no momento de crise eles buscaram a Deus, mas quando Deus resolveu os problemas deles, eles se distanciaram de Deus. Nós temos um Deus de montes e de vales, um Deus de abundância, e um Deus que continua sendo Deus no tempo da escassez. Amém? E dizia esta música, me ajuda lá o Jurassic Park aqui da... Achou? Quem conhece? Me ajuda lá. Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixes apagar. Todos juntos. Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixes apagar. Só vocês, Senhor. Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixes apagar. Lá, 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 ya, lá, ya. Ouça aqui. Eu creio que eu e você somos a resposta da nossa geração. Como nós estamos vivendo? Nós estamos fazendo hora extra? Diga para o seu irmão, você está fazendo hora extra aqui? Ou nós vivemos com um propósito? Qual é o meu propósito? Ser campeão brasileiro? O propósito é o quê? Ganhar dinheiro? Não, não, irmãos. Nós estamos aqui para marcar a nossa geração. Nós estamos aqui para mudar o destino da eternidade de muita gente. Pegue nas mãos do seu irmão, nós vamos orar, dizendo: Senhor, aviva-nos e incendeia-nos novamente. Vá orando, dizendo, enquanto só eles cantam, vá dizendo: Senhor, aviva o meu coração, abre os olhos do meu entendimento. Espírito Santo, envia-nos o teu fogo. Mantenha essa chama acesa. Assim como Evan Roberts orou, eu peço a Deus, dá-nos este bairro, dá-nos São Mateus, dá-nos São Paulo, dá-nos a nação brasileira. Mantenha essa usa os nossos filhos para abençoar continentes. Oh Espírito Santo, aviva-nos, aviva-nos e incendeia-nos. Permita que queime tudo. Oh Espírito Santo, e não trabalhe em queres nós, que esteja trabalhe em nós, trabalhe em nós. Deixa somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Amém. Lá, 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 lá. Amém. Antes de sentar, dê um abraço no seu irmão. Diga assim: que o fogo de Deus cate você. Olha a definição do que é acesa. Você recebeu aí? Vamos ler juntos a definição. Significado de ser uma pessoa acesa. Diga assim: eu quero ser uma pessoa acesa. Mesmo não querendo, irmão, fala, porque Deus vai colocar em você a vontade. Porque tem gente, irmãos, que está feliz. Eu estou pagando minhas continhas, eu estou com a minha casa, se próprio alugada, mas está com tudo pago. Deus espera muito mais de mim e de você. Deus espera muito mais de mim e de você, irmãos. Olha o que é o Google, se você jogar no Google, o que é a definição de uma pessoa acesa? Vamos ler juntos? Uma pessoa acesa é que está em
ou em uma vela acesa. Agora, num sentido figurado, é um excesso de entusiasmo, excitação. Diga assim: eu preciso ser uma pessoa entusiasmada. Sabe por quê? Eu encontrei o meu tesouro. Cante isso. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga isso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Irmãos, como eu e você precisamos acordar para isso. Desde o Éden, o homem tem sido enganado, porque ele já recebeu tudo o que ele precisava. Ele havia sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele andava com Deus, ele passeava com Deus. Aí vem o diabo e diz, e oferece algo que ele já tinha, e ele consegue enganar o homem. Eu e você já temos o maior tesouro que um homem pode ter. Você está na casa do Criador. Levante sua mão direita para os céus. Você não tem noção deste privilégio. Você está na casa do Criador. E Ele disse que quando 2 ou 3 se reunirem no nome dEle, Ele estaria presente. Levante o seu rosto para os céus e diga: Senhor, obrigado pela Tua presença. Isso é melhor, isso é maior do que um carro, do que uma casa, do que uma conta cheia de dinheiro, porque eu encontrei. Com a mão levantada, diga para Ele: Ei, eu encontrei o bem mais precioso. eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Você aqui, olhe para mim. Você veio ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo: eu já te encontrei. Agora o problema, irmãos, é que a gente não abriu os olhos ainda. Desde o Éden, o diabo tem cegado os nossos olhos e os nossos ouvidos. E eu e você decidimos aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que a gente quer enxergar. Eu preciso decidir o que eu quero ouvir. Eu preciso decidir o que eu quero enxergar. Ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu e você entendemos isso, que o nosso bem mais precioso, a nossa maior riqueza, Putin não tem isso, irmãos. E homens poderosos, Bill Gates não tem isso, Elon Musk não tem isso, mas eu e você temos o maior tesouro do universo. Como eu e você precisamos nos alegrar com isto, como isso precisa explodir de alegria no nosso coração. Amém? Vamos começar? Abra sua Bíblia, obrigado, irmãos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 27, verso 20 diz: ordene aos israelitas que o que, irmãos? Que o que, irmãos? Tragam azeite puro. Quem tem que trazer o azeite, irmãos? Quem tem que trazer o azeite? Diga assim: eu tenho a responsabilidade de ir atrás do azeite. O azeite não está em uma igreja. Repita comigo: o azeite não está em uma igreja mega poderosa. O azeite está dentro da minha casa, porque eu já encontrei meu bem mais precioso, o meu grande tesouro. Vamos lá, sequência de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem. Não é isso que está escrito. Para que as lâmpadas fiquem sempre acesa. Porque lâmpada pode se apagar, irmãos? Pode. E agora Deus está dizendo para mim e para você: busquem o azeite para que a sua lâmpada sempre se mantenha acesa.
Quem tem que correr atrás disso, irmãos? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto, o Deus que vê o secreto te recompensará. Olha lá, verso 21. Aonde é que a lâmpada precisa estar acesa, irmãos? Aonde? Aonde? Deixa eu fazer uma perguntinha, olhe para mim. Você tem a sua tenda de encontro? Pode ser sua cozinha, pode ser seu quarto, pode ser seu banheiro, pode ser a sua sala, pode ser o seu quintal. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter uma tenda de encontro, um local aonde a gente para tudo para estar com o Senhor de tudo. E olha que coisa poderosa, irmãos, isso não foi escrito para a gente ficar lembrando de historinha do passado. Isso foi escrito para mim e para você, para o dia de hoje. Eu e você precisamos trazer azeite puro, tomar cuidado para que a nossa lâmpada sempre esteja acesa, e que nós sempre estejamos, irmãos, indo para a tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e quem mais? Arão e quem mais, irmãos? E seus filhos, que eles farão? Manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro quando nós fomos na casa da Iracema, uma das primeiras vezes que nós estávamos chegando lá. Lembra? Alegria minha. Cheguei de lembrar que meu filho foi lá para abençoar o cachorrinho. Entrou lá na casinha lá. E aí meu filho ficava lá. Uma ração para você, uma ração para mim. Por isso, uma ração para você. Você lembra, Iracema? Uma ração para você, uma ração para mim. O que eu quero pontuar aqui? Procure levar seus filhos quando você for num hospital visitar alguém. Você veio ouvir a voz de Deus? Procure trazer seus filhos para próximo. Ainda que eles durmam, ainda que fiquem do lado de fora esperando, traga seus filhos para buscar a Deus junto com você. Desde pititico. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para vigílias para dormir, porque eu era criança. Poxa, deixa na casa de alguém. Mas não, eu sei o quanto foi importante para mim dormir e babar e roncar nas vigílias da igreja que eu ia quando criança. E participava de todas as reuniões, sem entender a maior parte delas. Mas o que estava ocorrendo? Meus pais estavam me levando para a tenda do encontro. Meus pais, antes de dormir, colocavam a gente de joelho, do ladinho, no canto da cama, entregava uma harpa cristã. A maioria hoje não sabe nem o que é harpa cristã, mas assim, entregava uma harpa na mão de cada um de nós, pedíamos para nós escolhermos o hino da harpa, cantávamos de joelho do lado da cama, escolhíamos o hino, ele lia uma palavra e tínhamos um tempo de oração. Ali era a nossa tenda do encontro. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós encontramos a graça de Deus e achamos que os nossos filhos, por estarem indo na igreja, e nós jogamos e transferimos a responsabilidade da formação dos nossos filhos, do relacionamento com Deus, somente a igreja. A igreja está aqui para cooperar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você precisamos nos unir juntos, trabalharmos juntos para manter a chama acesa. Mantermos, não é à toa que está aqui Arão e seus filhos. Aqueles que são pais, levantem as mãos. Eu quero que você coloque na sua boca o nome dos seus filhos e você vai dizer: Senhor, usa-me para incendiar o meu filho, minha filha. Vá dizendo, se você é avô, avó, diga: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida para acender a chama no coração dos meus filhos, dos netos. Senhor, usa a minha vida. Senhor, que a minha casa seja um verdadeiro lugar de tenda do encontro. Eu profetizo sobre a minha descendência lâmpadas acesas em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Repita comigo: eu vou viver, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Abraão não viu muitas das promessas, mas mesmo morto, todas as promessas se cumpriram. Eu e você precisamos partir no dia antes de morrer, quando a morte bater na sua porta, você fala: pera um pouquinho, deixa eu só profetizar mais uma coisinha aqui, aí depois você me leva. Nós precisamos soltar a semente da palavra de Deus para aquele que nós amamos, para aqueles que nós amamos, amém? Então olha que isso daqui coloca em mim e em você um encargo, uma responsabilidade de mantermos acesa a chama do nosso coração. E isso, irmãos, esta questão de chama se apagar não é algo que só ocorre conosco, com você que é membro de uma célula, ou você que mora na Zona Leste. Passaram por estes mesmos problemas. Charles Finney, John Wesley, Smith Wigglesworth, todos homens incendiados, avivados, mas que por causa de algum problema em casa ou na correria do dia a dia, eles perceberam que a lâmpada estava se apagando. Os estudiosos a respeito de reavivamento dizem que o reavivamento acaba e cessa na terceira geração. Não acaba na segunda, acaba na terceira geração. A primeira geração experimentou uma explosão de avivamento, mas quando chega na segunda, isso diminui a intensidade, indo contra aquilo que nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Porque a Bíblia diz: seus filhos serão como flechas nas mãos do valente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando não existem pais que profetizam sobre a vida dos seus filhos, os filhos se perdem. Não importa aquilo que você vê, continue lançando óleo sobre a profecia, continue jogando óleo sobre a profecia. Mas não está acontecendo nada, continue regando a profecia, que ainda que os seus olhos não vejam, a palavra de Deus no devido tempo dará o seu fruto. Agora, o grande problema é quando nós não chamamos de problema uma lâmpada que está apenas reduzida. Ela diminuiu a sua intensidade, mas é normal. Já ouviram falar a respeito? Perdeu o primeiro amor. O que é isso de perder o primeiro amor? Deus espera de mim e de você que eu e você sejamos sempre. Nós lemos o texto de quando a lâmpada precisa estar acesa. Quando a lâmpada precisa estar acesa. Agora, o problema de muita gente aqui é que está tudo bem. Eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu até vou para uma célula. Eu não estou dizendo isso, estou falando de algo muito maior do que isso. É viver de forma entusiasmada, apaixonada, empolgante, aonde o seu coração pega fogo. Não fogo, irmãos, quando a gente, porque a gente precisa tomar muito cuidado, que tem muita gente empolgada, entusiasmada, com dons e talentos. Elas estão empolgadas porque elas tocam em todo culto, elas estão empolgadas porque elas pregam em todos os cultos. Mas, irmãos, o grande tesouro da vida de um homem não é pregar. O grande tesouro eu encontrei hoje quando eram 4 horas da manhã, no meu lugar de tenda de encontro, em que a glória de Deus veio sobre mim. Irmãos, ou a gente começa a acordar para isso. Sabe por que existem tantas igrejas? Sabe por que existe tanta gente saindo das igrejas? Porque nós percebemos que hoje, Júnior, as pessoas, o grande tesouro delas é a função, a posição. Não estão deixando eu tocar, não estão deixando eu cantar, não estão deixando eu fazer. Ali é só o Marcos que pode cantar, é só o Gustavo que pode tocar, é só o Malcolm, o Anderson que podem mexer no som, é só o pastor Davis que pode pregar. Na realidade, irmãos, embora estejam apontando para coisas relacionadas à casa de Deus, mas o coração perdeu o grande tesouro. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Irmãos, o secreto do nosso quarto é a nossa maior riqueza. Olha que texto poderoso, Josué capítulo 2, verso 11.
Josué capítulo 2, verso 11 diz lá, Raabe falando para os espias: quando soubemos disso, o nosso coração se derreteu completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Olha o que os ímpios estavam falando a respeito do Senhor. Pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, às vezes os ímpios acreditam mais do que a gente. Eu me lembro, acho que foi a missionária Dalva lá na Igreja Unida, lá de Guaianazes, que ela se converteu como? Chegou lá uma pessoa e pediram para ela fazer um trabalho para destruir uma família. E aí ela pegou lá a fotinho, tá bom. E quando ela foi lá para a esquina lá com as galinhas lá, e na encruzilhada lá, de repente manifestou um demônio lá e falou assim, ó, nessa família nem menciona o nome. Falei, mas por que eu não posso? Eu já destruí tanta família, tanto casamento. E por quê? Não, porque esta família, eles têm relacionamento com aquele que é lá de cima. Aí ela ficou louca com isso. Mas como? Você sempre fez tudo o que eu pedi para você. Falei, vou continuar fazendo. Mas nessa família não toca, porque quem está com eles é maior do que eu. Ela foi atrás da família e falou, eu quero saber quem é que é o santo que cuida de vocês. Eu falei, o nosso santo se chama Jesus, o Cordeiro de Deus. Demônios evangelizaram aquela mulher, irmãos. Demônios evangelizaram aquela mulher. O problema muitas vezes, esquece aqui, olha para mim aqui. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós estamos nos acostumando com aquilo que não se deve acostumar, que é a glória e a presença de Deus entre nós. Como eu e você precisamos entender que mais do que tocar, mais do que pregar, mais do que fazer alguma coisa, o desejo de Deus é nos encontrar na tenda do encontro. Repita comigo assim, eu preciso ter uma tenda de encontro. Pode ser no meu trabalho, pode ser em uma praça, pode ser na minha casa, pode ser no quintal, mas o meu corpo físico precisa saber que quando eu estiver andando para aquele lugar, os céus vão se conectar com a terra, e eu verei a lâmpada acesa, e aplauda o Senhor por isso. Glória! Olha o que os ímpios estão dizendo. O seu Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra, como eu e você. Abra sua Bíblia em Isaías também. O maior desejo do coração de Deus, não me pergunte por quê, mas quando a gente estuda as Escrituras, a gente descobre, Marcelo, que o maior desejo do coração de Deus é andar com os homens. Olha que coisa louca, irmãos. Olha lá, Isaías 57, verso 15. Diz lá, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre. Irmãos, veja o Rei da Glória, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração fica abatido por tantas coisas que não ocorrem do jeito que a gente esperava. Nós ficamos tristes por tantas coisas que não deram certo, por tantas coisas que planejamos e não ocorreram. Mas a Bíblia está dizendo que Deus habita com o contrito de coração, que quando olha e não entende nada do que está acontecendo, ele se empenhou, ele trabalhou, ele se esforçou, não estou entendendo nada, mas ele continua dizendo, ele é o Senhor dos céus e ele é o Senhor da terra. Senhor, eu me rasgo diante da tua presença, ainda que eu não entenda nada, mas eu sei de uma coisa: o Senhor reina. O Senhor reina.
Os seus filhos olham para o pai e dizem: o meu pai reina, o meu pai reina. Levante sua mão direita para os céus, olhe para os céus e diga: o meu pai reina. Grite mais forte: o meu pai reina. Irmãos, aplauda ele por isso, glória. Olha o que Deus fala a meu e a seu respeito, Salmo 139, verso 5. Olha que coisa poderosa, irmãos. Entenda, eu não estou falando do tio da esquina, eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos, eu não estou falando do presidente da União Soviética, da Rússia. Falando nisso, irmãos, colocar um russo para estudar, sentar comigo, ele está aprendendo inglês e eu também. Vocês já viram um russo tentar falar inglês? Davis, fala com ele. Aí eu fui perguntar: do you like Putin? Pra que eu fui perguntar isso? Ele ficou meia hora. Yes, 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 yes. Se ele estava falando você é uma meba, eu falei yes, 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 yes. Só a graça. Vamos lá. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. Os russos têm um respeito absurdo pelo brasileiro. O mundo está aberto para nós e para os nossos filhos. Sentei do lado de um menino árabe, muçulmano também. O pai dele tem 4 esposas, mora numa mansão gigantesca, de frente para a praia. Um menino rico, abomina falar a respeito de Jesus. E ele dizia para mim: for you only Jesus, 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 every time Jesus, 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 yes, yes, Jesus, Jesus, Jesus. Mas pelo fato de eu ser brasileiro, ele queria estar perto. O brasileiro, ele é acolhido, porque nós recebemos todo mundo e somos bem recebidos em todos os lugares. Por isso que os missionários de fora acreditam que agora chegou a vez do Brasil mudar a história da humanidade. Porque, irmãos, eles estão abertos para nós. Eles não entendem, eles não gostam de abraço a não ser do brasileiro. Eles não gostam de serem beijados a não ser pelo brasileiro. Brazilian for them is normal. Normal, Brasília. Aí eu vinha, beijava e abraçava. Oh, Brasília, né? Mas eles permitem, o meu desespero de tentar me comunicar e ainda não. Eu dizia no meu coração: Senhor, eu vou estudar ainda mais. Um dia eu vou voltar para cá, mas eu não vou voltar sozinho. Eu vou voltar com um exército para mudar a história dessa cidade, dessa nação. Vamos lá, vamos voltar lá, Salmo 135, verso 9. Olha que coisa poderosa. Tu me cercas. Irmãos, a gente precisa, repita comigo: eu decido como enxergar a minha vida. E hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Irmãos, aí fala: pastor, eu não vivo o melhor momento da minha vida. Esse ano eu perdi quase tudo. Foi quando a Europa perdeu quase tudo, e que eles receberam o dono de tudo. Então, irmão, se você está vivendo um momento bom, busque a Deus vivendo um momento bom. Diga: Senhor, não preciso perder tudo. Senhor, eu quero o Senhor de tudo, sem precisar viver como que fala? Na pindaíba. Minha esposa me conhece. Tu me sondas e me conheces. Então, eu não preciso estar na pindaíba. Se Deus tem prosperado você, glória a Deus. Não espere vir o dia da calamidade, o dia do terror, porque, insisto, irmãos, é bíblico. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. O problema é quando nós amamos a prosperidade. Aí não. O problema não é ter uma casa, o problema é quando você idolatra a casa. O problema não é ter saúde, o problema é quando a saúde, sem saúde você não busca Deus. Sem uma promoção você não busca Deus. Não, Ele é o Senhor, Ele é o meu Pai, o Deus dos céus e o Deus da terra, o Deus de tudo e o Deus que está comigo quando eu não tenho nada.
Olha o texto poderoso, Salmo 139. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim. Faz o que, irmãos? E faz o que, irmãos? Olha para mim, você acredita nisso? Falando que essa voz de taquara rachada não acredita coisa nenhuma. Irmãos, como leões, como filhos que explodem com um coração alegre. Nós vamos ler esse primeiro versículo aqui, e eu quero que você exploda de alegria, porque olha o que você está dizendo. Você está dizendo que o Senhor te cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Irmãos, quem será o novo prefeito de São Paulo? Para mim, irmãos, não me importa. O importante é que sobre mim a mão do Senhor está. Ele me cerca por cima, adiante. Ele está por todo lado. Olha lá, vamos ler. Mas irmãos, eu quero que você grite esse texto também. Diga assim: eu não vou ler, eu vou gritar. Então vamos lá, eu quero que você grite. Nós vamos na sequência aqui, ó. Vamos lá, a partir do verso 5, 1, 2, 3. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Olha que coisa louca, irmãos. Olha que coisa louca. Lá no jardim Deus cria, irmãos, a tenda de encontro com Deus era o jardim do Éden. Deus cria a terra, mas coloca um lugar fixo. Deus é onipresente. Preste atenção, porque alguns com uma falsa religiosidade diz: não, Deus está, eu não preciso de uma tenda de encontro. Deus sempre está comigo em todos os lugares. Quando você olha para as escrituras, não é bem assim. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares, irmãos, especiais. Minha esposa está comigo todos os dias, mas hoje é um dia especial. Nós estamos fazendo hoje 23 anos de casado. Então, por causa da minha responsabilidade, a tenda do encontro ficou para amanhã. Mas amanhã eu vou te encontrar. Então, eu quero que vocês entendam que, todos os dias são especiais. Toda a sua casa é especial. Mas eu e você precisamos. Isto está na criação, Marcelo. Deus criou os céus e a terra, mas colocou um lugar para a tenda de encontro. No jardim do Éden, o homem encontra os céus, e os céus encontram a terra. O pecado acabou com isso. O homem foi expulso da presença de Deus. 3 grandes encontros. Primeiro, repita comigo: o primeiro encontro se deu no jardim do Éden. Sabe quem andava com Adão? Jesus andava com Adão. Jesus era a árvore da vida. Quem descia para encontrar com o homem era Jesus, que disse: Adão, aonde tu estás? Mas o pecado nos distanciou de Deus. Deus desistiu de ter um encontro com o homem? Não. Na redenção, Ele de novo vem à terra. Prova disso, Ele será chamado Deus Emanuel, Deus conosco novamente. Aquilo que havia se perdido no Éden. Irmãos, você tem noção do que é que Deus fez? O Criador, que nós não somos capazes, Alex, de contar as estrelas, nós não somos capazes de contar nem as galáxias, nós não somos capazes de contar quantos planetas são maiores que o Sol. Aquele que criou todas estas coisas e sustenta todas essas coisas, pelo poder do abrir a sua boca e disse: haja. Ele pega, que constrói a terra
e começa a andar. Deus valoriza relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O culto para nós precisa começar antes do culto. Nós precisamos entender que nós temos uma raiz espiritual de um pai que valoriza bater papo e andar com a gente. Igreja não é lugar que você chega quando o louvor já começou e quando acabou você já sai desesperado porque o seu carro está impedindo um monte de gente de sair. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos restaurar aquilo que se perdeu em Gênesis. Eu e você temos uma raiz de um pai que gosta de bater papo, que gosta de andar com os outros, que não precisa ser igual a ele, mas que ele tem prazer em estar junto com os homens. Eu quero que você entenda que Deus valoriza quando você se dedica e se empenha na sua casa para vir aqui. Não é nem a minha supervisão, mas eu chego mais cedo. Se precisar eu ajudo, e se não precisar de ajuda, eu vou bater papo, eu vou perguntar como foi sua semana, como que está a sua casa, e aí aquela situação. E se eu não conheço nada da pessoa, eu vou me apresentar, porque o nosso pai gosta de andar com homens. E sabe o que ocorre? Nós estamos vivendo uma época de tecnologia, aonde, primeiro, nós criamos um perfil que na maioria das vezes não é a realidade de quem é você. E a gente quer andar com alguém que eu espero em Deus nunca encontre na minha vida, que eu decido quando começa e quando termina. Essa é a modernidade que o diabo tem trazido, que nós podemos usá-la para o nosso bem. Mas o que eu quero chamar a minha e a sua atenção, que o nosso pai tem um DNA que valoriza estar com as pessoas, que valoriza bater papo, que valoriza andar junto, que valoriza quando acaba o culto, não sai desesperado, que pergunta: o que você vai almoçar hoje? Que repara se o irmão está com o mesmo tênis, desde janeiro, é o mesmo tênis. Poxa vida, eu posso abençoar meu irmão com outro tênis, com uma camisa, com uma jaqueta, e de repente eu procuro identificar de como ajudar, mas se eu não puder ajudar, pelo menos abraçar alguém. Repita comigo: meu pai, ele valoriza relacionamento. A prova está ali no Éden. Depois vem o Deus Emanuel, irmãos. Aí vem o ápice, Deus se torna homem. Na primeira vez, ele se relaciona Deus com o homem. Agora Deus se faz Deus homem e se relaciona com o homem. Você tem noção do quanto para Deus é importante encontrar você? Você tem noção do quanto é importante para Deus quando você senta no seu quarto, não está a esposa, não está o marido, não está os filhos, e você chega e diz: pai, estou aqui por causa do Senhor. Não tenho assunto, mas eu estou aqui porque o Senhor me amou, me salvou, e um dia eu vou estar contigo para sempre. E sabe o que os estudiosos falam do terceiro encontro? Que se chama o milênio. Por que o milênio existe? Porque tem muita gente que mesmo salvo não sabe se relacionar com Deus, de bater papo, de conversar, de estar junto. E o milênio vai nos preparar para a eternidade, porque agora aqui na terra ainda nós vamos conviver com Deus que vai passear, e eu serei o seu Deus e habitarei no meio do meu povo. Diga assim: o meu pai. Enquanto a banda sobe para cá, o meu pai está me preparando para andar comigo. Para andar com ele, desculpa. O nosso pai, irmãos, o sonho de... não dá para entender por quê, mas eu sei de uma coisa: o sonho de Deus é que eu seja amigo dele. Esses dias eu fiquei 22 dias hospedados na casa de uma família, e colocaram um irmão para dormir comigo, e ele no mesmo quarto.
E ele já logo no primeiro dia, ele disse assim: você não ronca não, né? Eu falei: minha esposa nunca reclamou, né? Mas, não sei, porque eu durmo. Nunca me gravaram. Aí o sem vergonha fez questão. Na primeira noite eu não consegui dormir direito. Aí eu ronquei, irmãos, porque eu não conseguia dormir. Então eu roncava, acordava. Ele fez questão de me gravar roncando. Só que aí eu me acostumei um pouquinho. Aí eu fiquei esperando ele dormir. E o pior é que ele era 10 vezes pior do que eu. Aí eu disse para ele: você é meu amigo, meu irmão, mas tu ronca muito. Mas você é meu amigo, meu irmão. E um dia nós andaremos com o nosso Senhor. Como eu e você, irmãos. E com isso eu quero terminar. Se eu e você não entendermos que nós somos os responsáveis de manter a nossa chama acesa. A estrutura da igreja, um dia tem, outro dia não tem. Um dia é verde, amarelo, vermelho, azul, cor de rosa. Um dia a parede é preta, outro dia é branca. Um dia é o Marcos que canta, no outro dia é o Gustavo. Um dia tem cabelo, outro dia... Tem de tudo aqui, irmãos. Mas uma coisa poderosa quando a gente descobre e estuda os avivamentos, e eu não vou pontuar isto, mas quando você estuda os avivamentos, você descobre que aqueles homens que foram poderosamente usados, também tinham poderosos defeitos. Como que Deus vai usar alguém com tanto defeito? Porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é digno de honra, de glória e de majestade. Estive na casa de George Miller. Irmãos, como Deus usou aquele homem de forma poderosa. E ele deixou escrito: quando eu morrer, nunca ouse levantar nenhum monumento. Porque naquela época, trazendo da Grécia, de Roma, estátua de todo mundo, né? Nunca ouse levantar nada com o meu nome. Porque nunca foi George Miller, sempre foi Jesus, através de George Miller. Irmãos, como Deus quer, porque Deus habita no meio dos contritos. É quando a gente entende que não é a gente, é Ele através da gente. Como eu e você, irmãos. Houve uma época na minha vida que eu entrava em crise, Reginaldo, porque eu estava muito cansado. Eu dobrava os joelhos e dormia, dobrava o joelho para orar e dormia. E aí eu comecei a ficar triste com isso. Aí um dia eu li de Billy Graham, e ele escreveu uma certa vez: eu nunca vi um pai ficar triste porque estava dando de mamar para o seu filho, e de repente o filho parou de mamar e dormiu no seu colo. Você se levanta para mamar dos céus, mas o cansaço é tão grande que você dorme no colo do seu pai. Ainda que você não esteja mamando, mas o seu pai está tão feliz porque você está deitado nos braços do seu pai. Vamos ficar de pé.